14,9 quilos. Esse é o valor exato que a minha perna direita ficou maior do que a minha perna esquerda. Eu vou contar aqui o que aconteceu. Esse vai ser um relato bem pessoal. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu penso que não tem nada mais autêntico do que eu falar sobre a minha vida e uma coisa que aconteceu e todo o processo, tá? Eu passei por 2 cirurgias, eu vou explicar tudo o que aconteceu. E eu queria também aproveitar esse canal para deixar aqui registrado como que vão ser as coisas daqui para frente, porque eu simplesmente não tenho escolha. Eu tenho obrigação agora de mudar de vida, porque ou é isso, ou nada garante que a minha perna vai voltar a ser o que era antes, ou que esse negócio não vai voltar de novo e ser mais um pesadelo na minha vida. Então, vem comigo, vambora. É o seguinte, muito importante, tá? Eu não sou médico, eu vou falar de várias coisas aqui que aconteceram comigo, tá? Então isso é um relato, né? Eu tô falando como CPF, né? Como uma pessoa física. Você tem que sim procurar um médico se você estiver passando por isso. A gente vai falar sobre lipedema, sobre linfedema, mas eu não tenho base técnica para falar sobre isso, então estou falando como paciente, tá? Mas eu acredito que é uma visão muito válida como pessoa, porque tem outras pessoas que vão estar passando por isso, e aí talvez esse relato possa ajudar a você não cometer os erros que eu cometi, beleza? Eu acho que isso é o principal, você não cometer os erros que eu cometi, e a minha versão também do futuro não cometer esses erros nunca mais. Então vamos lá. Começando do começo, tá? Em 2021, eu fiz uma cirurgia para remover esse linfedema que apareceu na minha perna, tá certo? Até então, eu não entendia muita coisa sobre isso, né? O que eu percebi que estava acontecendo existia um acúmulo de algo na minha perna. Depois eu fui descobrir que o linfedema é um acúmulo de líquido e tudo mais, pelo menos no meu caso, foi isso que me explicaram, tá? De novo, nada técnico para falar sobre isso. E o que aconteceu foi o seguinte, a minha ideia inicial, lá em 2021, foi procurar um cirurgião plástico. E aqui eu já vou pontuar o meu primeiro erro, tá? Se você estiver passando por isso, tanto linfedema como lipedema, né? Grosseiramente falando, o meu caso, que é um linfedema, é um caso localizado, tá? Eu tive um acúmulo na parte de cima da coxa, bem próximo da virilha, então no começo da perna, né? Mas eu não tinha mais nada no resto da perna, ou nem em outra perna, nem no braço, na barriga e tudo mais, porque o linfedema, o lipedema, desculpa, ele já é uma parada que assim, ele pode dar no membro inteiro, né? Então na perna inteira, no braço inteiro, na parte de baixo da barriga inteira. De novo, tô falando coisas que eu escutei dos médicos, mas enfim, procure um médico, tá? Então, diferença logo de cara. Linfedema é algo pontual em uma parte só do corpo, lipedema na perna inteira, no braço inteiro e por aí vai. Eu procurei um cirurgião plástico, porque na minha cabeça era, nossa, existiu um acúmulo ali na perna, então eu preciso ir num cirurgião plástico e ele vai remover, certo? Então, você tem que procurar um médico, um cirurgião, um especialista, qualquer que seja, vascular, inicialmente, tá? Aí eu tô falando por experiência própria. Por quê? Talvez, se eu tivesse procurado um vascular na minha primeira cirurgia, eu teria feito as coisas diferentes e eu não teria que ter operado de novo esse ano. Beleza? Então, logo de cara, você vai no vascular. Por quê? Tá bom? Eu vou explicar, né? Vamos lá. Primeira cirurgia. Eu fui no cirurgião plástico, aí ele fez alguns exames, tudo mais, falou, olha, você tem um linfedema, é isso, tal. Vamos fazer uma cirurgia e remover. Beleza. Fizemos a cirurgia, removemos. E aí, eu vou explicar pra vocês a diferença da primeira cirurgia pra segunda. Se estiver balançando, minha gata subiu na mesa. A diferença primordial da primeira cirurgia para a segunda, você vai entender que é o pré e o pós, tá certo? Na minha primeira cirurgia, em 2021, existiu um pré-operatório? Não. Eu simplesmente cheguei no hospital no dia da cirurgia, removi e fui embora no mesmo dia. Beleza? Fiz a cirurgia de manhã, fui embora de tarde. Essa foi a primeira cirurgia, tá? O pós não existiu, né? Vamos colocar dessa forma. Eu saí com os pontos. Se a mesa estiver balançando, me desculpa, minha gata vai ficar subindo na mesa, tá? É isso aí, é a vida real. Não existiu um pós-operatório muito complexo, né? Eu saí da cirurgia com os pontos, então o pós era: você vai fazer curativo, você vai trocar todos os dias, beleza. Depois tiraram os pontos, vida que segue, tá? Eu não tive muitas instruções, tá certo? Foi só isso.
E qual que é o problema, né? Eu deveria ter feito tanto o pré como o pós, como eu fiz agora na segunda cirurgia. Por quê? Porque é muito importante trabalhar a área toda, tá? E aí eu vou explicar. Então vamos lá. A primeira cirurgia foi basicamente isso que eu expliquei para vocês. Cheguei, fiz a cirurgia, o pós foi muito simples, né? Não existiu pós, é curativo e vai para casa e vida que segue. Tanto que eu fiz a cirurgia em 2021 e no final do ano passado, 2025, ela já tinha voltado a acumular, entendeu? E aí eu vou explicar também toda a parte agora da segunda cirurgia, tá? Vamos lá, com calma. E aí o que aconteceu? Quando eu percebi que esse negócio voltou a acumular na minha perna, no ano passado, 2025, eu entendi que, eu deduzi, né, que eu precisava procurar realmente um especialista e ver o que estava acontecendo e entender realmente o que eu tinha e o que causou esse acúmulo e como tratar da melhor forma possível, porque se ele voltou uma vez, o que garante que não vai voltar de novo? Entendeu? Então ele virou um caso muito complexo, né? E não só complexo para mim, como pessoa que tinha que encarar uma cirurgia de novo, que achava que eu já tinha resolvido um problema, que já tinha gastado uma grana absurda. Agora eu tava de novo na mesma situação, com a minha perna pior, e é isso, em parafuso, né? Sem plano de saúde, na verdade eu tinha um plano de saúde, depois eu vou entrar nesse detalhe também, mas enfim. É aquele looping em parafuso de tipo assim, cara, eu entendo que eu sou um cara privilegiado, tenho uma profissão legal, consigo trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, mas enfim, quando você se vê diante de uma cirurgia dessa, que você fala assim, talvez eu tenha que gastar 80, 100 mil reais e o meu plano não vai cobrir e você não sabe o que vai fazer, você começa a entrar em parafuso, né? Enfim. Então, eu me vi ali na situação de eu vou fazer o que tiver que ser feito, eu vou tentar dar o melhor e procurar os melhores médicos, porque é o meu corpo. Eu entendo que se eu não arrumar isso aqui, não tem o que eu fazer, né? E aí veio toda a carga de tipo assim, eu sempre fui uma pessoa acima do peso, né? E eu vou explicar o que aconteceu. Esse vídeo é longo, né? Vocês estão vendo. Eu vou explicar o que aconteceu e por que isso aconteceu, que tá totalmente ligado ao meu peso. A cereja em cima do bolo, né? A grande lição que eu tirei de tudo isso é que eu compreendi que hoje eu tenho 37 anos, né? E eu estou preso no meu corpo de hoje. Essa é a grande lição, tá certo? Por quê? Porque eu cheguei a pesar 170 quilos. Vamos colocar aqui 169, né? 170 quilos. Se vocês ouvirem um miado, é minha gata, tá? E quando você chega nesse peso, eu fiquei hipertenso, tenho pressão alta, né? Então, assim, eu tenho 1,75, eu não sou tão alto assim pelo peso que eu tenho, então eu sou grande, sou uma pessoa gorda, obesa e por aí vai. E aí você começa a perceber que você não consegue fazer qualquer coisa. Eu tenho um sonho de viajar pro Japão, eu não sei, eu não sei não, eu não consigo entrar num avião nesse peso que eu tava e simplesmente sair numa escala e depois viajar de novo, eu simplesmente não consigo. Então você começa a perceber que você tá preso dentro do seu próprio corpo e a sua vida vai passando. 37 anos, daqui a pouco você tem 40 e por aí vai. Então assim, esse problema na minha perna, que iniciou por conta disso, do meu peso, e depois ele aconteceu de novo, então ele é uma cirurgia reincidente, é uma lição de vida, né? E depois, com as notícias também que eu tive desses outros médicos que me atenderam, Ricardo, agora você não tem escolha. Você não pode ganhar peso por nada, você só pode perder peso. Então, depois dessa cirurgia, e aí eu vou entrar na segunda cirurgia e todo o processo eu vou explicar, mas já para adiantar, eu estou passando por um processo e esse começo do canal para mim faz muito sentido porque eu preciso documentar isso porque eu não posso de jeito nenhum voltar para aquele Ricardo de 170 quilos, né, e desligado do meu corpo e desencanado, porque aquele cara me prendeu e eu preciso viver. A verdade é essa. E se eu continuar daquele jeito, eu ia. Enfim, vocês sabem. Então vamos lá. A segunda cirurgia. Quando ele voltou a acumular esse líquido na minha perna e voltou muito rápido, e ele começou a crescer muito rápido e desenfreado. E aconteceram várias coisas na minha vida que fizeram eu demorar ainda mais para eu conseguir fazer a cirurgia. Enfim. Eu arrumei um especialista em São Paulo. Eu pretendo fazer um vídeo com ele também. Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, vão comentando, porque eu acho que é importante também
trazer ele aqui pro canal e ele sim vai poder falar sobre toda a parte técnica e tudo mais. Vocês estão vendo que eu vou mostrar algumas fotos durante o vídeo, mas não vai ser nada absurdo, tá? Porque também não faz sentido, mas eu vou mostrar o que eu acredito que é tranquilo mostrar. Por exemplo, essa foto que vocês já viram era no pré, né? Claro, mas já tinha diminuído bastante porque a gente já tinha iniciado o pré-operatório. Mas explicando no começo, eu achei um vascular em São Paulo especializado nisso, né? Tanto em linfedema como limpedema. Marquei uma consulta. Primeiro a gente fez uma consulta online para a gente se conhecer, ele entender toda a história e tudo mais. Depois a gente marcou pessoalmente. Eu fui para São Paulo. Hoje eu sou de São Carlos, né? Interior de São Paulo. Depois eu fui para São Paulo. A gente fez uma cirurgia. A gente fez uma consulta para a gente já começar o 360 que a gente ia fazer na minha perna e no meu corpo. Então entendemos que nós temos um problema linfático, né? Esse acúmulo é um problema no linfático. Então a gente precisa primeiro fazer exames para entender o meu sistema linfático e por que ele está acumulando dessa forma. Então a gente fez exames no sistema linfático inteiro, dos pés à cabeça, exame de sangue, várias coisas, né? E a gente entendeu que meu sistema linfático é normal, tá certo? Não era para ele ter acumulado dessa forma que ele acumulou pontualmente e nessa região, né? Então, o que provavelmente aconteceu foi o quê? A minha perna, né, e pelo meu tamanho e tudo mais, provavelmente uma dobrinha daqui da minha perna, dessa região, travou o linfático e isso fez com que ele começasse a acumular. Então foi por conta de sobrepeso, tá? E aí, claro, é um caso cirúrgico porque você tem que realizar essa cirurgia para desobstruir, né? Então, arrumar essa parte para que o linfático pare de acumular e a perna volte ao normal, tá certo? O mais normal possível, né? Como era antes. Qual que é o lance? E qual foi a grande diferença, né? Primeira coisa, num pré-operatório, né? Nessa foto que vocês viram, por que eu tô todo enfaixado? Isso é uma compressão. Então a gente fez 2 semanas de compressão e a compressão que ele fez era do meu pé até o final da minha perna aqui em cima. Por quê? Para que ele tente drenar, e é literalmente isso, uma drenagem linfática, né? Ele tente drenar um pouco desse líquido e ele volte para o sistema, enfim, seja descartado da forma natural. Então, com 2 semanas de compressão, né? Que seria tipo uma drenagem linfática, né? Com 2 semanas de compressão e também dieta, né? Eu entrei numa dieta anti-inflamatória. Isso é uma coisa que, se você é uma pessoa que está acima do peso e tudo mais, é importante você perguntar para os médicos sobre e você entender sobre, mas basicamente o nosso corpo ele tá o tempo todo inflamado. Ele é um corpo inflamado por conta de você ter esse sobrepeso. Então, o ideal é fazer uma dieta anti-inflamatória. Então vão ter vários alimentos e tudo mais que vão facilitar a sua vida, né? Que vão te ajudar tanto a perder peso como a ser uma pessoa mais alegre, né? A sofrer menos, a ter menos dor e por aí vai. Então, com 2 semanas de compressão e essa dieta, eu perdi 11 quilos, tá certo? Então, eu não consigo saber exatamente quanto foi da perna, né, e quanto eu perdi do resto do corpo e tudo mais, mas enfim, a gente acredita que da perna mesmo ele tenha drenado uns 4 quilos inicialmente aí para mais, antes da cirurgia, só fazendo essa compressão, né, de 2 semanas. E por que que isso é bom? Para cirurgia, quanto mais drenado ele tiver, né, basicamente ele vai murchando. E aí, pra cirurgia é melhor. É uma coisa que, assim, a hora que eu conseguir trazer o doutor aqui, daqui a pouco eu já vou voltar para São Paulo para fazer esse primeiro retorno. Eu vou ver se a gente já pode filmar. E aí eu espero que ele mesmo explique, que seria muito interessante ter isso no canal. Mas enfim, com essas 2 semanas de pré, a gente conseguiu um resultado muito bom. E quanto melhor esse resultado, melhor é para cirurgia. E isso é algo que a gente já não fez na primeira cirurgia, tá? Nessa segunda cirurgia, eu fui operado tanto por um vascular como uma cirurgia plástica. Então foram 2 cirurgiões me operando
por conta da complexidade, né? E aí tinha mais um terceiro cirurgião, enfim, foram 3 pessoas para fazer essa cirurgia. Passada essa cirurgia, a gente vai começar o pós, tá certo? A cirurgia foi tudo tranquilo, sem problema nenhum, né? E aí a gente começa o pós, que é realmente uma parte muito importante e extremamente complexa, do tipo assim, ela é crucial que eu faça o pós da forma perfeita, para não comprometer em nada essa cirurgia. E isso tudo foi explicado pelo vascular, né? O que acontece? Como eu fiz uma cirurgia numa área muito grande da minha perna, por conta do tamanho desse acúmulo e tudo mais, e foi uma reincidência, né? É uma cirurgia num lugar que já teve uma cirurgia. Então imagina que, por exemplo, aqui tá minha coxa, né? Aqui tá minha coxa, a gente tinha a primeira cirurgia mais ou menos aqui, fazendo esse corte, né? Dessa vez, essa cirurgia, esse corte que eles fizeram, né, essa incisão, ela desce, vai para baixo, né, aqui e sobe. Então ela fez um contorno na cirurgia antiga, né, para que não tivesse um encontro de dois cortes, duas cicatrizes. Então, por ser uma área muito grande, o que acontece? Eu tenho que ficar com compressão o tempo todo no pós, tá certo? Por quê? Porque dependendo aí do seu corpo, do seu organismo, isso, gente, de novo, todos os dados técnicos vocês têm que bater com um médico, né? E ele vai falar para vocês. No meu caso, o que foi passado? Dependendo do corpo, pode ser que demore 6 meses para essa região voltar ao normal, né? Ela colar da melhor forma possível e tudo mais, porque basicamente é um corte, vai tirar toda a parte que estava ali acumulado e são várias linhas de ponto e tudo mais para fechar, né? E aquilo não existe mais, né? Minha perna voltar a ter o formato dela certinho. Qual é o lance da compressão? São várias camadas, né? Tem espuma e depois tem as outras camadas que vão fechando e tudo mais, para existir uma compressão na perna e tudo ficar no lugar por muito tempo. Então, por exemplo, eu tô indo agora para um mês de pós-cirúrgico, né? E a compressão, ela tá o tempo todo na minha perna. A gente refaz a compressão, por exemplo, de 2 dias em 2 dias, né? Ela é refeita. Claro, ainda tô com os pontos e tudo mais, então a gente vai fazendo curativo nos pontos, olhando como é que tá. Alguns pontos eles já tiraram em 2 semanas, então assim, é isso, acompanhar os pontos, fazer curativo e tudo mais, deixar sempre o mais limpo possível e fazer essa compressão e seguir com a compressão. Eu vou mostrar uma foto aí. Lá no começo, eu fiquei com dreno na perna, fiquei uma semaninha com dreno. Essa foi a parte mais chata, assim, do pós, porque, pelo menos pra mim, o dreno machucava um pouco, era incômodo e tal, e é horrível, né? Mas assim, foi uma semana de dreno, depois tirou, e aí ficou tudo mais tranquilo. Zero dor, tá certo? Foi muito tranquilo. Mas é isso, segue com os pontos, compressão. E no caso desse vascular, como que ele trabalha? A gente tirou as medidas, né, da perna toda. Veio um profissional de fora que trabalha só com isso. Então ele vai tirar as medidas, né, no meu caso, das 2 pernas, tudo mais, várias medidas. Para quê? Eles vão fazer uma bermuda de compressão sob medida, né? Tanto de uma perna como na outra. E essa bermuda ela é feita na Alemanha e ela vem para cá e depois é assim, a hora que chegar essa bermuda, então essa compressão que a gente está fazendo manualmente na minha perna, né, isso sai e fica só a bermuda de compressão. Então vai facilitar minha vida. Então a hora que eu já tiver sem os pontos e só com a bermuda de compressão, eu sigo com uma vida mais normal, né, entre aspas. Então é importante que a gente mantenha essa compressão por meses, né? E aí, assim, no meu caso, eu não quero que a minha perna volte a ser o que ela virou. Então, isso pra mim é o de menos. Vambora, tá certo? E à medida que for passando também, né? Vai tirar os pontos, vai entrar a bermuda de compressão, tudo mais, eles vão me liberando pra ir pra academia, pra fazer atividade física, pra conseguir caminhar mais e por aí vai. Mas importante, né? A gente tá seguindo com a compressão e também meia de compressão, né? Durante o dia para controlar, sempre olhando as pernas, olhando se não tá inchando e tudo mais, enfim. No geral é tranquilo, tá? Mas olha a diferença do pré e do pós, né? Quando eu fiz com um vascular especialista e quando eu fiz com um plástico lá atrás que não era especialista, né? Vamos colocar dessa forma.
tá? Eu não vou culpar o médico primeiro, o plástico que me operou e não fez o pré e o pós desse jeito, tudo bem. A obrigação é minha, né? De ir atrás de um especialista, de entender o que estava acontecendo com o meu corpo e tomar a melhor decisão. Então, por isso, né? Falei pra caramba, vocês perceberam, por mais que eu tenha feito um roteiro aqui que eu tô olhando de tópicos, né? Eu fui falando no improviso, vocês estão vendo. Desculpa que o vídeo ficou longo, confuso e tudo mais, mas enfim. Eu tô contando como se você estivesse aqui na minha frente, né? E as coisas fossem vindo na cabeça à medida como foi tudo acontecendo. Isso é o mais sincero possível da minha parte, tá? Então é isso. De cara, esse primeiro vídeo é para deixar esse relato aqui marcado, tá? Eu perdi no total, então, 17 quilos. Eu perdi 11 quilos antes da cirurgia. E depois da cirurgia, depois de 2 semanas que eu fui me pesar de novo, eu já tinha perdido mais 6 quilos, né? Claro que existiam 15 quilos ali da minha perna que foram removidos, mas enfim, é nítido se você... Para eu que tô aqui, né? É nítido você olhar o começo do pré e agora como eu tô, que eu realmente emagreci um pouco e tá ótimo, né? Pra mim eu tô me sentindo muito melhor. E agora é isso, não tem escolha. É seguir com a dieta, né? É repensar a vida como um todo e entender isso como uma segunda chance, né? Depois a gente pensa em dinheiro e tudo mais, mas talvez eu faça um vídeo depois só para falar sobre isso, né? Sobre gastos e tudo mais, mas enfim, foi um gasto insano. Estou devendo no banco agora por 5 anos, mas é isso. O importante é ter minha perna de volta e principalmente ter minha liberdade de volta, né? Imagina você aí com o seu corpo e aparece 15 quilos de algo na sua perna, você tem a perna deformada e como é que você vai viver com isso, né? Eu já tava andando meio que assim, ó, né? O corpo vai acostumando, mas eu tava andando como um ponto e vírgula, não conseguia mais usar calça, né? As pessoas olhavam para mim de tipo assim, o que tá acontecendo, né? Então é um pesadelo, né? Um pesadelo que eu não quero mais voltar para ele, né? Já passou. Um pesadelo que eu tive 2 vezes na minha vida. Então é isso. Eu tô aqui para dizer que, meu, você tá passando por algo assim, né? Vai atrás, procura um médico. É muito importante você procurar um médico e um especialista, tá? E tem solução, tá? Tá tudo certo, vai dar certo. É um processo. E às vezes não é só sobre você ir lá e fazer uma cirurgia, mas é você entender tudo o que aconteceu e todas as escolhas que te levaram a esse caminho, né? E aí você entender que é isso. No meu caso, eu sei as coisas e as escolhas erradas que eu fiz para que a vida me levasse até aqui e eu sei o que eu tenho que fazer para mudar. Então, essa é a maior lição de todas, né? Entender o que aconteceu e o que você vai fazer com isso, né? Então eu tô aqui para realmente mudar e que esse vídeo aqui seja o começo realmente de uma nova história, porque eu não tenho escolha. Eu quero chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos e ver que eu acertei, que eu mudei e que eu tô bem melhor do que como eu tava há 30 dias atrás antes da cirurgia, entendeu? Então é isso, comenta aí, deixa seu like, faz o que tiver que fazer, mas passa esse vídeo para alguém que você acha que tá com esse problema e tudo mais, enfim. Essa é uma parada muito pessoal que eu quero tanto dividir com vocês que quiserem assistir, como deixar aqui para o meu eu lá do futuro olhar e lembrar que foi treta, foi sério, e ficou aprendizado, né? Pra gente não voltar nunca mais para isso aqui. Beleza? É nóis, meus queridos. Valeu!